Imagina que, o que vale é o que eu acho, se você acha o contrário do que eu, você é contra mim. Então, se é contra mim, eu acabo com você. Acabou. Quer dizer, aquela coisa absurda. Eu nunca apoiei, assim, efetivamente isso, né? É claro, eu me envolvi, assim, até em algumas brigas e tal, mas era mais por uma coisa, na época, por conta de alguma menina, né? Sim, mas essas brigas normal, nada a ver com o grupo, mas assim, por conta da ideologia, eu chegar a agredir o diferente, principalmente se ele não estava aliado a alguma corrente ideológica distinta da minha, se ele fosse apenas um trabalhador, uma pessoa comum, jamais, e sempre critiquei muito isso, né? Mas e como seus pais reagiram a isso? Porque eu fiquei aqui ouvindo você e falei, oh meu Deus, parece meu filho, se fosse meu filho falando, e aí, que atitude tomar? Como eles agiram nesse momento crucial? Foi terrível, né? Para eles ou para você? Olha, para os dois, mas hoje eu reconheço que para eles foi muito pior, né? Porque, claro, né? Você vê seu filho indo para um caminho incerto, não vou julgar como um caminho criminoso e para o banditismo, mas é um caminho onde o banditismo existe, entendeu? E é um passo para você chegar a tal ponto. Então, eles me viam saindo com a cabeça raspada, né, com jaqueta, com um monte de pet, né, com os símbolos do movimento, e minha mãe ficava assim, né, nossa, vai sair na rua. Eu saía às 7 horas da manhã para ir para a escola e chegava em casa às 3 horas da manhã, com 16 anos. Eu lembro de um dia que eu cheguei em casa e minhas malas estavam prontas, né, falou assim, aqui em casa você não entra mais, né, e eu bati o pé e saí mesmo de casa, fiquei um tempo assim fora. Saiu de casa? Fiquei uma semana. Minha mãe, na época eu tinha uma namorada, né, acabei indo, ela era mais velha e tal, acabei morando com ela um tempo. Mas enfim, olha, eles sofreram bastante, não só pelo fato da questão do skinhead, mas foi um estopim de pólvora, entendeu? Dos 14 aos 16, não sei, aconteceu alguma coisa ali que eu achei que eu tinha a capacidade mesmo de mudar as bases da sociedade, entendeu? Mas esse é o pensamento da maioria dos jovens dessa faixa etária. Você que é educadora sabe melhor do que eu. Eu tenho 2 filhos que passaram por isso, mas como professora educadora e você tem ali milhares de alunos, essa é uma fase importantíssima, foi com você, exemplificou muito bem, Silmara. Lembrando como sociólogo, que vai nos tornar pessoas melhores. Não é só uma parcela da nossa personalidade e não é só uma parcela de uma característica de uma determinada tribo. Não é isso. Né? E como você saiu do grupo? Agora com a minha curiosidade aqui, por quê? Passado um tempo, né, eu não via, as ideias, assim, não se apresentavam, né, mais como antes, com aquele significado de que a minha vida é só aquilo, gira em torno daquilo, entendeu? E eu quis realmente seguir uma carreira, porque devido assim ser algo muito condenado na sociedade, então é difícil você conseguir até uma credibilidade numa carreira. Hoje eu, enquanto um pesquisador, uma pessoa que está seguindo no caminho da sociologia, para se tornar um acadêmico, se eu estou aliado a ideologias assim, consideradas execráveis, eu jamais ia conseguir seguir com aquilo que eu amo, né? que são as humanas em geral. Então, por isso também, e também porque eu queria um pouco de tranquilidade, né? Eu já não fazia, eu queria poder me locomover na cidade, enfim, entrar em ambientes públicos e não ser taxado, rotulado, perseguido, né? Você sofre muita perseguição com isso. Da mesma maneira que alguns perseguem o diferente, eles ao mesmo tempo estão sofrendo muita perseguição, entendeu? Eles são muito perseguidos. Você então não conseguia andar simplesmente olhando os pássaros que estão voando, as árvores, as esculturas da rua, você tem que estar sempre olhando, como se você tivesse que ter um olho atrás da sua cabeça para ver quem vem vindo atrás. É uma guerra calada, né? Realmente no submundo, né? Longe das vistas das massas, né? É uma guerra civil que existe realmente, não só na concretização assim, física dessa guerra, mas no psicológico, que é muito assim visual. Você vê assim um adorno que o outro está usando, você já sabe o que ele está defendendo. E se é contra o que você está usando, você já fica naquela tensão. Eu não queria mais isso. Eu queria tranquilidade, mas eu quero seguir com a vida, né? Quero me casar, bom, enfim, eu quero ter uma vida normal. Uma vida normal, isso mesmo. Tudo que você não buscava antes, né? Tudo que eu não buscava antes, mas assim, ideias políticas, assim, enfim, em termos filosóficos, muito eu ainda tenho, claro, mais modelado, assim, eu acredito que amadurecido,
Mas eu não preciso levantar uma bandeira, vestir uma camisa e matar ou morrer por isso, entendeu? Hoje, e acontece muito com isso com eles, né? Hoje você tem pessoas assim de 40 anos, enfim, que na adolescência eram assim, mas hoje seguem por um caminho mais cultural. Eles tentam, assim, claro, sempre, né, se utilizando da metáfora, porque justamente a legislação não permite, né, praticamente assim, é até um absurdo. Eu acredito que numa democracia, depois da transição da ditadura, a gente ainda tem que, por certas ideias, por mais que elas sejam ideias assim pesadas, você tem que se utilizar de metáfora, como fazia o Caetano Veloso com suas músicas na ditadura, né? Não tem uma liberdade, realmente. Acho que, assim, eu só queria destacar, como educadora, sim, ele passou por isso, mas assim, é inegável o conhecimento desse menino. Ele é inteligentíssimo. Estudioso, pesquisador, não é? Então, assim, é possível nós mudarmos a sociedade também pelo conhecimento, pelo estudo, pela pesquisa, pelo interesse. Então, o jovem, né, e a família desse jovem, você tem, né, muitas mães que te ouvem, que te assistem. Primeiro, acreditar que é possível essa transformação. Ele é a prova viva disso, não é? E esse interesse por assuntos diversos, por assuntos atuais, e daí linkar com grandes conhecimentos que a humanidade acumulou, nossa, vai fazer toda uma diferença. Leonardo da Vinci tem uma frase maravilhosa e eu gosto muito, que ele falou, quero ser comum, não é? Mas assim, que o máximo da sofisticação é a simplicidade. É mesmo. Você consegue usar da sua simplicidade. Do seu jeito, como você está aqui à vontade. Aí que é o melhor. Essa é a verdadeira conquista que a gente tem que ter na vida, né? Eu acho que você falou muito bem, Silmara. Quer dizer, muitas mães, nessa hora que escutam até o Davi falar, falam, oh, meu Deus, meu filho está nessa fase. E a gente, muitas vezes, quando tem filhos adolescentes, a gente não sabe se as sementes que a gente está plantando, se elas estão germinando ou se elas simplesmente estão paralisadas. Mas o mais gratificante, eu tenho 2 filhos já que passaram da adolescência já, é a gente ver que essas sementes germinam na hora certa. Verdade. E aí a gente começa a ver que tudo aquilo que a gente foi falando é justamente o que foi auxiliando esse jovem a formar um alicerce e fazer com que ele seja o que o Davi é hoje. Então não a base desistir, de muita conversa, né? Nós temos que olhar para os nossos filhos e dizer de todas as formas, pelos olhos, pelo jeito que a gente pega nas mãos deles, pela presença, pelo exemplo, que nós, pais, somos aqueles que vamos ajudar o projeto de vida deles dar certo, não é? E a escola é o primeiro caminho, com certeza. Com certeza. Davi, como você resolveu escrever um livro? Aí, um tempo que eu me via assim, né, com um tempo de sobra grande, eu falei, por que não registrar as suas memórias e também registrar, inclusive, as correntes ideológicas, a história do movimento, porque eu vi que o Brasil, até na época que eu acreditava nisso, não tinha muitos trabalhos realizados sobre isso, né, da proposta que eu quis escrever o livro. Então, acho que eu sentei, demorei mais ou menos 2 anos escrevendo, lembrando até dos colegas, coloco também no livro o que levou a ele entrar nisso também, e o que saiu, não só a minha história, mas também a história dos demais, pessoas que tiveram, infelizmente, caminhos assim, tristes, né? Uns morreram, outros foram presos, que inclusive saíram na mídia, né? Enfim. E tem isso em tom romanceado, porque como eu criei um alter ego aí, né? Um personagem que eu emprestei a minha identidade para ele, onde certas coisas eu exagerei, certas coisas eu até dei uma abafada e algumas coisas eu linkei, eu mudei fora de ordem cronológica para apresentar a obra. Então acabou tendo cadarços brancos aí, que eu acho que é um registro que estão assim da história de fatos que aconteceu na cidade de São Paulo e em outros lugares também. Eu acho que esses são fatos que se tornam esquecidos. E preconceito é um conceito pré-determinado. Se eu não conheço nada sobre o assunto, eu tendo a ter um preconceito maior sobre ele. Isso. Então a gente só consegue, aí voltamos à educação, a falar e debater algum assunto quando a gente está ciente do que foi, o que é aquilo que a gente, pelo menos até então, desconhece. Então o conhecimento, mais uma vez, é o que vai fazer a gente enriquecer pessoalmente. E todo esse país. Esse país inteiro, e a gente ter oportunidades, aí oportunidade, mas no termo certo da palavra, para que todos consigam, assim como o Davi, buscar um caminho daquele que para você é o ideal e em cima das suas convicções, mas aprendendo a aceitar o que os outros também acham. E a respeitar, né? E a respeitar, principalmente respeitar. Né? E você agora como sociólogo, qual o caminho que você vai dar à sua vida? Você é muito novo, quantos anos você tem? 22. Muito menino ainda, tem muitas coisas, pelo amor de Deus, muito caminho ainda. O que você pretende fazer na sua profissão? Tem muito a ser calejado ainda, né?
Eu estou querendo seguir uma carreira acadêmica, né? Estou estudando Sociologia e Política. E eu quero dar aulas, quero me tornar um cientista político, porque assim, o que tem de bom de tudo isso, tirando a questão da violência ou qualquer outra coisa que até se martela muito em cima disso, querendo ou não, você se instrui bastante. Tem assim uma certa condenação daqueles que se dizem algo, ou se dizem defender algo, mas não tem aquela ideia concreta, não se informa e nem conhece também o inimigo, porque você só consegue combater uma guerra se você conhece o inimigo. E como é que é? Se dá nas ideias. Então, aguça muito o interesse para as humanas em geral, em termos culturais, história. Eu encontrei pessoas ali, jovens de 20 anos, que eu juro por Deus que tinham conhecimento de professores de uma vida inteira. Poderiam usar esse conhecimento de uma outra forma. Não contra. Aí que está a importância de se guiar e também não tratar isso como um tabu ou como alguma... Não, tem que se falar disso mesmo, para a gente não perder a pequena parcela não alienada da população, porque a grande maioria dos jovens está numa alienação total hoje em dia, né? Se está muito materialista, enfim, para conduzi-los para realmente uma sociedade onde a cultura é valorizada, onde se eleva o espírito, mas esse espírito através das artes, enfim, de coisas que você cresce mesmo como um indivíduo, entendeu? Uhum. E realmente eu quero seguir esse caminho. Por palestras, lançando outros trabalhos. Eu lancei um outro livro, chama O Quarto Ponteiro, de crônicas e poemas, mas aí foge totalmente... Mas você não trouxe, podia ter trazido todos que você lançou. Foram dois? Foram dois, foi o Quarto Ponteiro e o Cadernos Brancos, né? Que legal, espero que você consiga encontrar esse seu caminho e mais do que isso, ajudar como educador também a formar jovens e mostrar aos jovens o quanto que o ser diferente é importante. É isso que vai fazer com que a gente, consiga complementar o outro, mas respeitando acima de tudo a opinião alheia, sem preconceito e fazendo com que a sua vida seja aquilo que de fato você deseja. Essa oportunidade a gente só consegue através do estudo, né? Do estudo, do desenvolvimento pessoal e, obviamente, do desenvolvimento de um bem comum, né? De todos, verdade. Né? Queria agradecer demais a participação de vocês, adorei conhecê-los. Silmara Casadei, vou passar para vocês o site, você querendo conhecer um pouquinho mais do trabalho da Silmara, é o www.escritorasilmara.com.br, escritora Silmara tudo junto, e do Davi Vega, o www.celtiberos edições.blogspot.com. Isso mesmo. E lá você fala sobre os seus conhecimentos. Divulgação assim, de entrevistas, jogo também muito assim, dos conceitos assim, políticos, enfim, ali é um espaço aberto, bem democrático, para se manifestar de uma maneira cultural daquela que você assim, mais gosta, você bem entender, entendeu? Quer dizer, todas as tribos são bem-vindas. Todas as tribos são bem-vindas, podem me mandar textos, música, enfim, o que eu puder fazer eu jogo ali. Que bom, obrigada e parabéns, viu? Pelo trabalho de vocês. Obrigada mesmo. Obrigado. Olha, e você que está querendo mudar algo na sua vida, viu? Só que bom conselho esse. E principalmente para você que muitas vezes é mãe, é pai, tem filhos adolescentes, fica meio se descabelando sem saber se está funcionando ou não o que você está fazendo. Oriente. Essa acho que é a melhor palavra que a gente pode ter. Oriente sempre seu filho para que ele consiga na hora certa ter suas sementes germinadas e se tornar não só um bom profissional, mas um ser humano com o devido peso da palavra, né?